Para Deus que muda a história do homem. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, todas as vezes que nós somos chamados para ministrar, nós sentimos um temor, né? Isso é bom, né? Mas nesta noite estou na dependência do Espírito Santo. Estamos diante de uma história em que um homem chamado Jacó, um homem que, se você for pegar, você vai ver um texto, alguns textos falando de Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um homem que Deus, ele tinha um projeto para com uma nação chamada Israel. Israel, por sua vez, é um país que se encontra hoje geograficamente pequeno. Israel, se você for pegar a geografia, é um país que é equivalente ao estado de Maranhão. É um país em que, se você for observar, é pequeno. E para que a gente venha entender porque Israel é chamado hoje, nós entramos na história deste homem chamado Jacó. Jacó, que tem seu nome também conhecido por toda a igreja, por muitos, que é chamado de o enganador. É aquele que nós sabemos que é conhecido por tomar a bênção do seu irmão Esaú. Esaú, por sua vez, que é seu irmão gêmeo, e que a esposa de Isaac teve 2 filhos. E se você for pegar a história destes 2 homens, você vai ver que, na lógica, a predestinação, o projeto que Deus tinha para Jacó já estava predestinado. Se você for voltar um pouquinho, você vai ver aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 25, e o versículo de número 23, você vai ver que o Senhor, ele fala: 2 nações há no ventre, e 2 povos se dividirão. Das 2 entranhas, um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, a predestinação que Deus tinha para Jacó já inicia aqui nesse capítulo de número 25 e o versículo de número 23, porque Deus tinha algo com Jacó. Mas se você for pegar a vida de Jacó, Jacó era um homem que estava como uma gangorra. Ele estava no alto, ele estava no baixo da sua vida espiritual. Jacó, por sua vez, ele teme quando o seu filho, o seu irmão Esaú o ameaça ele por ter tomado a sua primogenitura. Mas se você for pegar o texto, você vai ver que isso está predestinado, porque Esaú rejeita aquilo que Deus dá. Nós precisamos entender o que o Senhor tem para conosco, e não podemos rejeitar aquilo que Deus tem nos dado. Se Deus, ele quer abençoar alguém, se Deus quer abençoar uma pessoa, ele não pode rejeitar aquilo que Deus deu. O Senhor, ele nos dá bênçãos ricas, o Senhor nos dá bênçãos sem fim, mas precisamos zelar pelaquilo que Deus nos dá. Esaú, ele rejeita aquilo que Deus dá a ele. Esaú rejeita a bênção que o Senhor deu a ele. Ele rejeita ali aquela primogenitura da qual o seu pai teria que abençoar ele. Mas Jacó, conhecido como o enganador,
por sua vez, com a esperteza. Muitos pensam assim, mas eu acredito, aquele que tem bênção precisa entender aqui nesta noite. Aquele que quer bênção precisa entender aqui nesta noite que Deus tem uma bênção para cada um, mas precisamos estar atento àquilo que Deus tem para nos dar, porque muitas das vezes a bênção vem e nós jogamos fora. Quem lembra do texto que fala quando Moisés vai até ao alto falar com Deus, e Moisés ali estando com Deus ali, Deus dá ali aqueles mandamentos, escreve aqueles mandamentos ali, e ali Moisés descendo, Deus percebe que o povo se corrompe, Deus percebe que o povo ali está se corrompendo e fala ali para Moisés: Moisés, desce, porque este povo de dura serviço está ali se corrompendo. E Moisés desce ali com as tábuas na mão. Mas Moisés, ao encontrar aquele povo com aquela situação da qual eles estavam adorando outros a um bezerro, Moisés ele joga ali aquela pedra no chão e quebra. Moisés perde a bênção. Precisamos entender, irmão, que Deus colocou na sua vida, você tem que zelar. Você precisa entender que Deus, quando dá alguém algo, precisamos zelar. Deus dá algo ao ser humano em que nenhum outro homem pode dar. Deus dá algo profundo, algo sobrenatural, que precisamos entender e zelar pelaquilo que Deus deu. Deus te deu o Espírito dele para que você possa zelar. Deus, ele te dá força, ele te dá inspiração da palavra para que você possa levar para aqueles que necessitam, aqueles que estão em cativo. Deus te deu algo, irmãos, aqui nesta noite. Deus está falando com a sua igreja que você tem algo que você precisa zelar. Deus tem bênção para você, mas você precisa zelar pelo que Deus te deu. A Bíblia nos diz que Jacó, ele vai para uma terra em que ele estava fugindo do seu irmão. Jacó, por sua vez, é enviado pela sua mãe e pelo seu pai Isaac. O seu pai, por sua vez, ali é enganado durante ali aquela trapaça em que a sua mãe e o seu pai faz. Eu entendo quando eles arquitetam ali aquela armação, aquilo em que seria a bênção de Esaú. Eu entendo ali que houve ali uma separação na família, porque a Bíblia diz que Esaú era mais amado por seu pai Isaac. Já Jacó era mais amado pela sua mãe Raquel. Mas por sua vez entendemos aqui que há uma divergência, há algo diferente dentro do lar. Nós olhamos bem o texto, nós observamos bem o texto, nós percebemos que ali há uma divergência, há uma divisão na família. E a família já começa a trabalhar de forma errada. Por quê? Porque na família não pode ter divisão, não pode ter um mais queridinho do que o outro, porque um era queridinho, o outro também era queridinho do pai, mas ali há uma divisão. Mas na família, Deus, ele quer a união. Nós estávamos hoje na escola dominical aprendendo sobre a família, e o diabo, ele tem atacado a família. O diabo tem jogado mísseis, jogado os armamentos mais pesados para a família, mas Deus, com sua mão poderosa, não vai deixar isso acontecer. Por mais que as pessoas não estão vigiando naquilo em que o diabo está colocando para separar as famílias, mas Deus não vai deixar, porque a família é projeto de Deus, a família foi constituída por Deus. Arma nenhuma, míssil, seja ele qual for, que seja lançado, apontado para a família, não vai prevalecer, porque a mão poderosa do Senhor está sobre a família, a mão poderosa está sobre a tua família, a mão do Senhor está sobre a tua família. E ali há uma divergência, há uma diferença
com seu pai e com sua mãe, sendo que um é mais queridinho do que o outro. Um gostava mais de ficar em casa. Se você for pegar o texto, Jacó gostava mais de ficar em casa com sua mãe. Esaú não, já gostava mais da caça, gostava mais de estar caçando. E ali havia uma divergência. E se você for pegar o texto, até você pode até perceber que isso pode ter sido a causa, mas não justifica o que Jacó fez, e não justifica o que Esaú fez também, por ter dado lugar e ter perdido a bênção. Mas observando mais à frente, nós vamos ver que ele sai de uma terra da qual ele estava para fugir do seu irmão. Ele sai da sua terra para a terra em que o irmão da sua mãe habitava, para conhecer uma esposa, ali e ter uma família. E ali, ele estando ali, ele conhece a filha da sua irmã. Ele conhece ali mas ali eu vejo ali algo em que eu vejo que ele tinha plantado. Por quê? Porque o seu sogro seria seu tio Labão. Ele pega uma estratégia e engana ele. Ou seja, Jacó, ironicamente, por sua vez, agora é enganado por seu sogro Labão. Porque ele tinha em que se deitar com uma das suas filhas. Mas o seu sogro, porém, percebe que algo ele podia se aproveitar ali, e com engano enganar ali a Jacó. Por sua vez, a Bíblia diz lá no livro de Gálatas, nas cartas Gálatas: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também se fará. Eu entendo aqui dentro desse texto, aqui dentro desse versículo, que ele plantou e ele colheu. Ou seja, ele estava enganando naquele momento em que ele toma a bênção, mas ele colheu também do seu fruto. Precisamos entender, irmãos, tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que nós vamos plantar, temos que saber que estamos plantando, porque aquilo que nós plantamos, amanhã nós vamos colher. Se você plantar frutos bons, você vai colher frutos bons, mas se você plantar frutos maus, você vai colher frutos maus. Você precisa entender aqui nesta noite o que Deus tem para você. Você precisa plantar algo bom, para que lá na frente você venha plantar algo em que vai dar frutos bons. Você precisa plantar algo bom. Aleluia. E aqui a trajetória de Jacó começa ali, quando ele é enganado por seu sogro Labão. E ao mesmo tempo em que ele é enganado, é ali no capítulo de número 32, o seu irmão já está próximo de pegá-lo ou persegui-lo, que ele estava perseguindo ele, porque Esaú jurou ter matado Jacó. Ele estava com medo, porque o seu irmão estava perseguindo. Aí nós entramos no texto da qual nós lemos, o capítulo de número 32, no verso 22, que naquela mesma noite Jacó se levantou e tomou as suas duas mulheres, aleluia, suas duas servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Jacó aqui, ele passa para aquele val de Jaboque. O val de Jaboque, se você for pesquisar, você vai ver que era um rio raso, em a qual dava para passar. Mas ali, antes de passar, ele precisava tomar a decisão na sua vida, porque ele iria se encontrar com seu irmão. Ele precisava ter um encontro com Deus. Ele precisava mudar a história dele ali com Deus, porque Jacó, o enganador, tinha que mudar. Jacó, o enganador, não seria mais Jacó, o enganador. Jacó, ele iria mudar de atitude. Aí a Bíblia diz que
ele fica só e ele chega ao ponto de lutar com o homem até se romper um dia. Aqui nós entendemos que é a manifestação teofônica de Deus, que é todas as vezes no Antigo Testamento